você se ver melhor aqui na TV Assembleia. Olá, amigos, no ar o programa Questão de Ordem pela TV Assembleia e também pela FM Assembleia 96,7. Abrindo a semana, não é, do nosso programa, a semana de trabalho aqui. Eu estou recebendo hoje 2 estudantes que vão contar uma história e vão falar de uma programação festiva especial, porque a Casa do Estudante do Estado do Ceará está completando 83 anos. A Casa do Estudante é uma instituição localizada aqui em Fortaleza, ali próximo ao Mercado dos Peões, que foi inaugurada no dia 1º de março de 1933. O objetivo é abrigar estudantes carentes, oriundos do interior do Ceará e de outros estados. A Casa do Estudante fornece gratuitamente moradia, biblioteca, sala de informática, esportes, café da manhã e almoço. E tem por finalidade abrigar exatamente estudantes não residentes ou domiciliados em Fortaleza ou na região metropolitana que sejam reconhecidamente carentes e sem recursos. O primeiro endereço da Casa do Estudante foi na Senador Pompeu e na São Paulo, no centro de Fortaleza. E a partir do dia 11 de agosto, que é o Dia do Estudante, de 1941, ela passou a funcionar no seu endereço atual, muito conhecido, na rua Nogueira Cioli, 440, no bairro da Aldeota, ali bem pertinho do Mercado dos Peões. A gente vai falar da Casa do Estudante e de um evento, de uma programação especial que vai marcar os 83 anos desta importante instituição. Eu estou recebendo aqui o presidente da Casa do Estudante, agora da gestão 2017, está aqui comigo, Jonathan Dantas Leite, que tem 24 anos, o Jonathan. Ele atualmente é o presidente da Casa do Estudante, ele cursa o 4º semestre de Direito, é bolsista do programa ProUni, estagiário na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas do Instituto Federal do Ceará, antiga Escola Técnica. Ele é de Catarina, no interior do Ceará. O Jonathan é o presidente. Aqui comigo também o ex-presidente, que foi presidente da gestão 2016, o Moisés Lima, que também vai participar do programa. Moisés é ex-presidente, estudante de Medicina da Universidade Federal do Ceará, integrou a diretoria do Diretório Central dos Estudantes, DCE da Federal da Paraíba, onde cursava Direito, até o 7º semestre, parou para tentar Medicina. Eu vou já conversar essa história com Moisés. Tem um pai agricultor, a mãe é professora, de uma família de 11 filhos, natural de Lavras da Mangabeira, no interior do Ceará. Aliás, Lavras da Mangabeira, que é o município natal, por exemplo, do deputado Daniel Oliveira, do deputado Heitor Ferrer e do senador Eunício Oliveira. Ele é morador da Casa do Estudante. Vamos falar sobre a Casa do Estudante? Jonathan Leite, o presidente Moisés Lima, o ex-presidente está aqui comigo, aqui pela TV Assembleia e Rádio FM Assembleia. O meu caro Jonathan, prazer recebê-lo, tudo bem? Satisfação é minha, Renato, tudo bem. Seja bem-vindo, Jonathan. Muito obrigado. Ô Moisés, tudo bem, Moisés? Tudo ótimo. É uma honra estar aqui com você. Legal. Moisés, antes você me explicar uma história aqui. Você Pois fez não. Direito, 7 semestres de Direito, para descobrir que não queria ser advogado, Moisés? Como foi isso? Justamente, na realidade, eu já cheguei em 2007 a Fortaleza com essa vontade de tentar a medicina. Estudando até 2009, em cursinhos, a gente conseguia bolsas nos cursinhos particulares, eu tirei uma nota boa. E aí consegui entrar no Direito. Pelo ProUni inicialmente, cursei 2 anos, e por não ter bolsa, nem nenhum insumo para dar um auxílio ao estudante, porque era uma faculdade particular, eu acabei tomando a decisão de trancar a faculdade para tentar uma pública, que aí tinha bolsa, tinha assistência estudantil. Onde é que você fazia Direito? Era na FANOR. Na FANOR. Faculdades Mas Nordeste. o ProUni pagava a faculdade. A faculdade era 100%. Que esse programa é interessante do governo federal, não é? Justamente. Que dá muita você oportunidade. paga, ele não paga, ele empresta o dinheiro e depois você paga. Esse aí é o FIES. No caso do ProUni, o governo realmente paga bom, 100%. é. E aí a gente fica isento. Você fica dizendo, legal, É. legal. E por que você não quis fazer mais Direito? Aí, na realidade, eu parei 6 meses, isso em 2011, e para tentar estudar para passar de novo na medicina,
E acabou minha nota dando para direito lá no estado da Paraíba, em João Pessoa. Foi quando eu passei e fui morar no começo de 2012 em João Pessoa, na Paraíba. E cursei 7 semestres e acabei, meu irmão foi aprovado em medicina em 2015 e isso foi um impacto muito grande na minha vida porque serviu de exemplo. Se meu irmão conseguiu, eu pensei, eu também posso conseguir. E aí resolvi trancar a faculdade. Eu fui conversar com mãe e com o pai, eles disseram, não, você não está doido não, você vai desistir de direito pela segunda vez, você no 7º semestre. E aí eu disse, mas é porque mãe, eu não consigo mais me concentrar nas aulas de direito, eu fico pensando no vestibular, fico pensando na medicina, e é mesmo que eu não estou na aula. Então não adianta eu permanecer numa coisa que eu não estou nem lá mais. Minha mente está pensando no vestibular. E foi aí que eu resolvi tomar a decisão, com pai e mãe protestando, mas depois eles apoiaram. Que maravilha. Qual a tua idade, Moisés Lima? Eu tenho 29 anos. 29. Isso. E aí você passou em medicina? Aí eu passei em medicina. Passei em 2016 estudando, 2015, 2016, voltei para Fortaleza, para a Casa do Estudante. E em 2016 nós fomos eleitos lá presidente da casa. E depois, graças a Deus, no comecinho desse ano, tivemos o resultado da aprovação na medicina da UFC. Que maravilha. Vou iniciar o 2º semestre agora. Que é um curso concorridíssimo. Concorridíssimo, um dos mais do estado do país, né? O terceiro mais do país. Muita gente quer vir para cá. Muita gente vem de outros estados. Tem gente de Minas Gerais na minha classe, tem gente do Pará. Tu sempre estudou em escola pública, Moisés? Sempre escola pública. Sempre. Lá em Lavras? Lá em Lavras da Mangabeira. Olha aí. E aí aqui nós tivemos a chance de estudar nos cursinhos particulares, sim, porque para quem é da Casa do Estudante, a gente tem a facilidade de conseguir uma bolsa 100%. E aí os colégios são grandes parceiros da casa e nos ajudam nesse processo. Muito bem. E aí você esforçou-se, focou e agora vai realizar seu sonho, vai concluir medicina, vai ser um médico. Se Deus quiser, é isso que a gente pretende, tentar contribuir para a sociedade, né, o que ela faz pela gente. Por exemplo, a Casa do Estudante nos acolhe, a gente vem carente, inclusive no sentido intelectual, financeiro, e a casa nos ajuda a dar esse suporte e possibilita que a gente tenha acesso a cursinhos de qualidade e a estudo. Então, o que eu puder fazer... Tu tem 11 irmãos, ou 10 irmãos contigo? 11, né? Tenho 10 irmãos que estão, inclusive, tentando, alguns já terminaram. Legal. Tem esse outro aí no 6º semestre de medicina e estão estudando, a maioria está estudando e correndo atrás. Ô Moisés Lima, para você, o que é que representa a Casa do Estudante? A Casa do Estudante, na minha vida, é um divisor de águas. Antes da Casa do Estudante, eu estava em Lavras da Mangabeira, meu pai é agricultor, eu estava ajudando ele na roça, né? Eu era funcionário público municipal, servidor da prefeitura, mas abri mão disso para estudar, vir para Fortaleza e estudar. A Casa do Estudante representou para mim o suporte por meio do qual eu tive condições de poder sentar e estudar sem precisar trabalhar. Porque se eu tivesse que trabalhar, não dava para estudar, principalmente para medicina. Então, no Casa do Estudante, eu tinha alimentação, almoço, café da manhã, e não pagava energia, nem aluguel, nem nada. Então, foi a minha base para poder conseguir minha aprovação e realizar meu sonho na minha vida. Maravilha. Parabéns, Moisés. Muito obrigado, Renato. Jonathan Leite, tudo bom, Jonathan? Jonathan, você é o presidente. Isso. Você é o sucessor do Moisés. Sou o sucessor do Moisés. Ele passou o bastão para você. Isso, aprendemos muitas coisas, né, observando a atuação e a grande experiência do Moisés e de toda a diretoria e colocamos nosso nome à disposição para continuar servindo a Casa do Estudante. Você faz direito? Faço direito. Aonde? Na Unicristos. Unicristos. Sou bolsista pelo ProUni. E é ProUni também, o governo paga e você estuda lá. E você tem um estágio lá Isso, eu estagio na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, do IFCE, né, Instituto Federal, no setor de coordenadoria... Recebe uma bolsa? Isso, recebo uma bolsa. Coordenadoria de legislação e normas. Né? Muito bom. Essa bolsa é muito importante, por sinal, né, que nos dá a oportunidade de ter nossos pequenos luxos, né, brincar um pouco. E você é de Catarina? Sou de Catarina. Onde é que fica Catarina? Hein, fica na divisão entre a região Centro-Sul e Inhamuns. É nos Inhamuns? Isso, nos Inhamuns. Fica a 400 quilômetros daqui da capital. Legal. Então, me falem aí do evento dos 83 anos, vai ser agora sexta dessa semana, né? Dia 11, tem a solenidade de abertura, 9 da manhã, não é? Café da manhã, apresentação de música instrumental, tem exposição aberta ao público, gincana cultural. No sábado, dia 12, tem um show, né? Com a banda, e domingo, jantar e solenidade de encerramento. Fala aí, ô Jonathan. Esse dia 11 de agosto, ele representa para a gente, além desses 83 anos de muita história, de conquistas, de lutas, é uma data muito importante por ser também o dia do estudante. Né? Celebraremos o dia do estudante, puxando um pouquinho de sardinha para a minha profissão, também é o dia do advogado. É o dia do advogado. Então, comemoraremos juntos essa data. Vai ter a presença de várias autoridades, né?
já confirmada, a presença de ex-moradores para reviver a história da Casa do Estudante, teremos estandes apresentando a história da Casa do Estudante, e no dia 11 de agosto, esse cerimonial de abertura, com o hasteamento da bandeira, as falas das pessoas que já passaram por lá, que fizeram história, como, por exemplo, eu sou a segunda geração da minha família que passa na Casa do Estudante. Legal. Na década de 90, meu tio veio, batalhou, se formou em medicina, e ele quem me deu todo o suporte e incentivo para poder vir à Casa do Estudante e batalhar pelos meus sonhos. E como é que uma pessoa tem acesso à Casa do Estudante, John? Como é que funciona lá? Via processo Você é o seletivo. presidente, tem uma diretoria, é isso? Isso. O que é que faz a diretoria? Administra? Como é Pronto. que é? A diretoria, que é o conselho diretor, Sim. ele é responsável por fazer a administração da casa e representar juridicamente perante a sociedade. Certo. Né? E tem também o conselho deliberativo, que é outro órgão que é responsável por fiscalizar a conduta dos moradores. E toda a mão de obra Tem da uma norma lá casa dentro. tem toda uma estrutura normativa, administrativa. Toda a mão de obra da casa, desde a limpeza mais básica dos banheiros, dos corredores, é feita por nós mesmos e estudantes. Quantos estudantes estão lá na casa? Atualmente, 118 estudantes, representando um pouco mais de 42 municípios do nosso estado. 118 é o máximo? Porque Não, pode não. a capacidade máxima por 2 por quarto é 130, certo? Mas já houve tempos de superlotação, onde já tiveram 400 estudantes. É morando 2 lá. por 4 lá? 2 por 4. Beliche? O beliche? Isso. Bom, aí como é que a pessoa se candidata? Pronto. à Casa do Estudante? Anualmente há um processo seletivo, geralmente em dezembro, dividido em 4 fases, né? Análise socioeconômica, tem que ter renda per capita até um salário mínimo por pessoa, uma prova de conhecimentos gerais, matemática, física, redação, história, geografia, depois uma entrevista, para saber se a pessoa realmente se encaixa no perfil da Casa do Estudante, um perfil de quem quer estudar, e posteriormente um período probatório de 6 meses. Aí, transcorrido todo esse processo, essas 4 fases, o estudante obtém o status de morador da Casa do Estudante. Agora, Jonathan e Moisés também, eu quero que você participe dessa pergunta, Pois Moisés não. Lima e o Jonathan Leite. A Casa do Estudante, eu fui estudante e participei de movimento estudantil na Universidade Estadual, fui de DCE, vice-presidente de centro acadêmico, e a gente sempre acompanhou, e depois como jornalista, muitas notícias de crise financeira na Casa do Estudante. Era um negócio realmente penoso, porque a gente sabia da importância da Casa do Estudante, como é que a Casa do Estudante chegava a ficar numa situação dessa. Como é que está, hein, Moisés? Hoje, eu soube que a Casa do Estudante assinou alguns convênios. Como é que está financeiramente a Casa do Estudante? Sim, graças a Deus e a muita luta dos estudantes, nós conseguimos retornar ao contrato, por meio do qual a gente recebe da Prefeitura o valor para que a gente possa manter nossas atividades. Então, em 2013 a gente foi retirado desse processo, houve um problema de entendimento da legislação e acabou sendo excluídos do processo onde a gente recebia esses valores. E aí a Casa do Estudante entrou em crise, vários estudantes foram para o interior, tiveram de voltar para suas cidades de origem, infelizmente alguns amigos não puderam permanecer aqui na luta. Em decorrência, porque não tinha mais almoço, em decorrência da falta de recursos Sim. mesmo, não tinha mais alimentação e sem muita estrutura. E aí, a gente, graças a Deus, conseguiu retornar a esse convênio com a Caixa Econômica Federal, por meio do qual a gente recebe os recursos do município de Fortaleza. A Prefeitura é que repassa. É uma lei municipal de 1998, elaborada pela Câmara Municipal, e aí, por meio dessa lei, a gente recebe, a cada carteira de estudantes que os estudantes da rede pública, secundarista e pré-universitária, e da rede particular, cada carteira que eles pagam, se eu não me engano é R$20 hoje, uma parte desse dinheiro vai para a Casa do Estudante para manter nossas atividades, porque lá a gente tem toda uma estrutura administrativa, essa questão do restaurante também é mantida por essa verba, o que é muito importante para nós. Atualmente, inclusive, depois de muita luta de várias gestões, existe a possibilidade de a gente receber, e talvez seja anunciado já no dia 11, no aniversário da Casa, um valor de 350 mil do Governo do Estado. 31 deputados da Assembleia Legislativa se reuniram, e cada um doou R$10.000 e outro doou 50 mil, e conseguimos criar essa emenda. Quer dizer que os deputados da Assembleia é coisa boa, né? Nós fizemos uma campanha grande em 2015, e muita mobilização, manifestação, e conseguimos lá, com o apoio dos deputados e da Assembleia Legislativa, que foi muito importante nesse processo, a quem a gente agradece, né, oficialmente, a Assembleia Legislativa, por ter nos ajudado, e graças a ela, nós tivemos essa emenda coletiva de R$350 mil, que vai ajudar a reformar nossa biblioteca, nosso auditório e a caixa d'água, que já faz 30 anos que ninguém mexia nela,
estava com risco de desabar. Caixa d'água. A caixa d'água. Inclusive, o Departamento de Arquitetura e Engenharia do Governo do Estado mandou interditar aquela região e 20 metros, um raio de 20 metros em torno dela, mas nós não tivemos como interditar, porque o risco de desabar estava muito grande. Aí o Governo do Estado se sensibilizou também, enviou mensagem à Assembleia Legislativa que, mais uma vez, autorizou o repasse dessa verba pública, e a Casa do Estudante vai receber. Inclusive, é possível que o governador esteja presente na sexta-feira lá, Legal. Fazendo o anúncio. Ele disse, no ano passado, ele disse, quando for liberar o recurso, eu quero fazer pessoalmente lá na Casa do Estudante. E aí O governador Camilo, então, deverá ir sexta-feira lá. Muito provavelmente. A gente acabou de chegar do Palácio da Abolição, protocolamos lá, avisando a ele que vai ser liberado esse recurso, e protocolamos um ofício questionando para ver se será possível a ida dele, né, se a agenda dele estará disponível. Então, são esses recursos que ajudam a manter a Casa do Estudante atualmente. Maravilha, maravilha. Boas notícias, né, Jonathan? E o legal de tudo, Renato, é que na Casa do Estudante é essa corrida de revezamento. Foi um processo iniciado em 2015 pela diretoria, essas emendas coletivas, né? E... Sim, desliga aí o celular, aqui. Jonathan. Desculpe. Esqueceu de ligar aí o celular. Peraí. Certo, então, Jonathan... Pronto, foi iniciado o processo em 2015, a diretoria do Moisés deu andamento a esse processo, e nós vamos também protocolamos uma série de certidões e documentos e vamos ter a felicidade de colher essas reformas tão importantes para acomodar os nossos estudantes. Muito bem. A Casa do Estudante, eu passo várias vezes por ali, já passei mais, e entrei uma vez só na Casa do Estudante. Vou até qualquer dia conhecer. Como é que é dentro da Casa do Estudante? Você falou em normas de conduta. Como é que é isso? Quem que estabelece? Quem é que fiscaliza? Quer dizer, alguém que não pode ligar som alto, não é isso? Como é que é isso? Pronto, temos o Conselho Deliberativo, que é um órgão eletivo, né, eleito uma vez por ano, e esse órgão fiscaliza as condutas dos moradores. Então, quando há alguma perturbação, o morador tem o direito de denunciar aquela possível perturbação e o Conselho Deliberativo vai apurar, e se for um caso muito sério, a gente chama para a Assembleia Geral para decidir até por uma possível exclusão do quadro de moradores. Quer dizer que pode ser excluído. Pode, tem vários casos. Porque tem que ter um respeito mútuo, não é? Sim, e até mesmo... questão de limpeza, não é? Quer dizer... Isso, até mesmo, Renato, que nós convivemos com muitas diferenças, né? Então tem que ter um respeito mútuo, tem que ter uma consideração pelo próximo, porque a causa é semelhante, é melhorar de vida, né? Então tem que se criar um ambiente em que seja favorável ao nosso desenvolvimento. Inclusive, Renato, você, como foi do movimento estudantil, você citou justamente os problemas principais lá. Conhece de perto. Problema de limpeza, problema de som alto, que muitas vezes gera esses desentendimentos, às vezes o pessoal liga o som no meio da semana e tem gente estudando. Tem gente ali dedicada. Ali é uma casa para se estudar, para as pessoas. Para se estudar, o objetivo primordial é isso, a gente sempre deixa isso claro nas assembleias e em nossas articulações internas. Então, às vezes há esses desentendimentos, mas no geral, graças a Deus, a gente consegue chegar a um denominador comum e resolver as dificuldades. E tanto é que sempre quem nos visita tem essa surpresa, diz, nossa, vocês têm um modelo tão organizado, uma administração tão organizada, que geralmente se imagina que por ser casa de estudante, por ser jovens, é uma bagunça e tal, mas não, a gente consegue aliar um ambiente de juventude, mas também com muita responsabilidade. Mas tem meninos e meninas. Sim. Desde 1992, foi autorizada a entrada de mulheres. Para você ter uma ideia, de 1934 até 92 não foi permitido. Em 85 tentaram fazer com que mulheres pudessem morar na residência, na Casa do Estudante, e não foi autorizado por Assembleia. Então havia essa resistência muito grande. Depois disso, só as mães poderiam entrar lá, mulheres, né? Depois disso, em 92, foi autorizada essa entrada. Mas as mulheres ficam num setor à parte, né? O homem não mora com mulher. Existe essa diferença, de quarto, né? De quarto. Sim. Não existe ala só de homem ou ala só de mulher. Mas o quarto é só Mas o quarto é só de menino, não pode ter menino. Inclusive, a gente, com relação à questão estudantil, é estabelecido que a pessoa só pode permanecer se comprovar bimestralmente que é estudante. Então, a cada 2 meses, o Conselho Deliberativo, que é como se fosse o Poder Judiciário, ele faz essa fiscalização e exige que sejam entregues as declarações. E aí existe esse controle muito sério. Pessoas que, às vezes, desviam o caminho, que é a minoria, e não conseguem comprovar a situação estudantil, elas são convidadas por Assembleia a se retirar da instituição, porque o objetivo maior é realmente dar esse apoio ao estudante.
Que legal. O John de Moza, e problema com bebida não tem não, né? O pessoal lá não está querendo negócio de bebida. É verdade. Porque às vezes você é jovem, vai para uma festa, para uma balada no sábado, tem direito também uma vez, né? Quer dizer, aí toma uma coisinha a mais ou a menos, como é que... O importante é não perturbar a paz do seu colega, né? E também não ingerir bebida dentro das instalações. Não pode. É vedado pelo nosso estatuto. É porque não se cria um ambiente favorável, né, ao estudo quando se libera a bebida assim, de forma... Claro. Desde 2008 houve essa alteração estatutária e aí é proibido o consumo de bebidas alcoólicas e de cigarro. Cigarro não pode. Droga também não. Droga de forma alguma. Então existe uma orientação muito forte nesse sentido, tanto estatutariamente quanto por decisões de Assembleia. Existe um controle importante. Tem que ter o controle. Isso. Ali naquela região ali, é uma região que tem muita festa, tem um mercado, nada impede que o sujeito saia, vá lá, brincar, curtir. Atravessou a rua, dá para ir se divertir. Inclusive, é proibido o consumo de bebida alcoólica também em decorrência de pessoas menores de idade irem morarem na casa do estudante. Então você pode chegar lá... Tem menores também? Tem menores, se eu não me engano são uns 4 hoje, 4 ou 5 menores. E menores é o quê? 16? 16 anos, 17. Sei. E às vezes chega até com 15, que as pessoas que querem desde cedo já... Eu cheguei com 17 anos. Chegou com 17. Cheguei com 17 anos. Hoje você está com 24, 24. Né? Fiz ensino médio, cursinho, hoje estou na faculdade. Legal, João. Então a casa tem tido resultados, Renato, muito importantes. Por exemplo, no começo do ano, nós conseguimos, de 100 e poucos moradores, 43 aprovações em vestibulares, na escola de formação de oficiais da Marinha Mercante, na UFC. Então, em diversos outros estados e no próprio estado do Ceará, nas universidades, a gente tem conseguido ter resultados importantes, mesmo com todas as dificuldades. Ontem mesmo... O que demonstra que há foco, né? Isso. Ontem mesmo, Renato, eu tive a satisfação de apresentar a Unicristos, né, a faculdade a qual eu estudo, para 2 colegas cronistas da Casa dos Estudantes, recém-aprovados. Que coisa boa, Jonathan. Foi, quer dizer... Uma sensação muito gostosa. Muito legal. Eu já fui passando os pulos dos gatos para eles, não se engancharem. Agora, o Jonathan Leite é o presidente da Casa do Estudante. É um ano lá a gestão, Jonathan? É um ano a gestão. E o Moisés Lima, que também está aqui no programa, é o presidente da gestão do ano passado. Justo. Questão de segurança, como é que é? Vocês têm uma guarda, tem uma guarda municipal, como é que é? Não. Infelizmente, não. Nós tínhamos até essas parcerias, mas uma década atrás, mas de lá para cá, com algumas orientações do Ministério Público e do Tribunal de Contas, o município tem encontrado dificuldades em a gente fechar parcerias para ter, por exemplo, agentes da Guarda Municipal lá cuidando da nossa segurança. Não tem segurança? Não tem, infelizmente. Inclusive, nós tivemos um episódio grave lá, 2 pessoas... Aí tem que contratar um vigilante, né? O guarda, mas aí é mais dinheiro. É mais dinheiro, muito caro. Nosso orçamento não dá para cobrir. E entraram 2 pessoas lá e acabaram assaltando 2 meninas, levaram notebooks, botaram faca no pescoço das meninas e, graças a Deus, não aconteceu o pior, mas foi bastante chato. Em agosto de 2015. Então, é uma situação arriscada para os estudantes. A Casa do Estudante não vive só de maravilhas, né? Por isso que a gente pede aos ex-moradores, que são pessoas da sociedade, médicos, profissionais, advogados, políticos, que olhem para a Casa do Estudante, que nos ajudem, que dêem um suporte. Hoje a Casa do Estudante ela vai ter essa reforma de 350 mil, mas nós já temos outra já alçada pelo Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará, no valor de R$1.087.000. Que aí, as nossas estruturas, por serem muito antigas, elas estão caindo. Quando começa a chover, o nosso telhado é cheio de goteira, paredes rachadas, então a gente precisa do apoio da sociedade cearense e do governo do Estado. Porque esse recurso aí, os 350, vocês vão usar nessas reformas que já estão... Desses 3 ambientes, que é a caixa d'água, a biblioteca e auditório. Que importante. Mas ainda tem o telhado, ainda tem as instalações elétricas, que são muito antigas. Com um pouquinho esticando o orçamento e economizando, esse ano, após 14 anos, nós conseguimos pintar a casa toda internamente, né? E também fornecer alguns cursos de português, matemática, tanto para os estudantes... Pois não, diga, João. Quanto também para a comunidade circunvizinha. Agora, uma dica boa, não sei, nessa sexta lá na festa de vocês, né? E no domingo, que até o jantar, né? Isso. Não sei se a Casa do Estudante tem alguma comenda que ela pode oferecer a ex-integrantes que, de repente, hoje ganharam vulto importante, porque seria uma forma de atrair essas pessoas que já passaram pela Casa do Estudante. Que a Casa do Estudante foi fundamental para a mudança da vida delas, como foi para mudar a vida de vocês. E hoje uma pessoa que galgou uma condição financeira pode ajudar. Quer dizer, nos Estados Unidos, por exemplo, esses organismos assim recebem muita ajuda de quem passou, não é o governo, mas porque lá as pessoas costumam muito ajudar. Né? O cara passou, por exemplo, por uma Casa do Estudante.
e devolve um pouco, né? Que mal faz isso, né? Seria uma estratégia, não é? É uma ótima uma ideia, ótima ideia. a gente criar essa homenagem, Uma homenagem ao ao mesmo tempo que diploma. atrai a ajuda dos amigos da casa. De repente dos vocês criam moradores. o diploma amigo da casa do estudante, e aí faz um evento e chama algumas pessoas, algumas personalidades, e pessoas que passaram por lá, que hoje poderiam ajudar na casa do Hoje, estudante. por exemplo, todas as nossas consultas oftalmológicas dos moradores são realizadas por um ex-morador, o doutor Evi Madeira. Olha aí, Ele isso é importante. disponibiliza constantemente essas consultas para a gente. Lá na Porque ele está devolvendo um pouco do que ele recebeu, né? Mas precisa mais, né? Precisa. Porque é uma coisa que é uma instituição perene que tem que continuar. Nós temos dezenas de juízes, médicos, né? Inclusive o presidente do Congresso Nacional, o senador Eunício Oliveira, ele morou na Casa do Estudante. Pois é, foi presidente. E de repente, não é? Seria um caminho, né? Uma emenda Agora, federal. o meu caro Jonathan e Moisés, vai ter uma exposição lá, é? A herança toda, que exposição é essa que vai ter lá? Abertura da exposição, a SEC, herança de todas as gerações. Fotos aí desses 83 anos de histórias, Aí né? tem lá, vão ser expostas, né? Ex-moradores que quiserem rever como eles eram bonitos, né, em tempos passados, podem comparecer à Casa do Estudante, que a gente vai fazer essa exposição. Legal. No sábado tem a banda Conduta Positiva, é de ex-integrante também, não? Não, aí é um evento à parte por sugestões dos moradores. Vai ter um show lá, no sábado, dia 12. E no domingo vai ter um jantar, solenidade de encerramento. Então a programação começa na sexta-feira agora, dia 11. Sexta-feira, dia 11, com a comemoração concomitante, que é do Dia do Estudante, e do aniversário da instituição, de 83 anos. A gente quer tentar, com a ajuda da sociedade e dos políticos, chegar a 100 anos, a 160 anos, ou seja, continuar com esse trabalho lindo que a gente faz para a sociedade cearense e auxiliando o Estado nesse papel de fomentar a educação. Sem dúvida. E no encerramento, Renato, nós, falando como presidente da casa, homenagearemos principalmente os moradores que lá estão, os moradores que se dedicam a ir ao supermercado, fazer toda a compra do refeitório, os moradores que se dedicam na limpeza, porque a casa ela é mantida por esses guerreiros que conseguem conciliar trabalho, distância dos pais, né, e ainda desenvolverem saudade, né? Saudade, Seus entes queridos. Uma dificuldade financeira tremenda que muita gente lá, a maioria, enfrenta, e esses guerreiros nós os homenagearemos nesse último dia. É porque lá é uma comunidade, cada um fazendo uma parte, se ajudando, não é? Exatamente. É como uma colmeia, né? Isso. A colmeia é exatamente isso. Dessa forma. Várias forças unidas. Inclusive, tem pessoas, né, que estão enfrentando toda essa luta na Casa do Estudante e que muitas vezes tem de ir a pé para um colégio, para um cursinho, porque não tem a passagem do ônibus. Porque se ele comprar a passagem ali, pagar o ônibus, se ele for de ônibus para a escola, para o cursinho, ele acaba não tendo como comprar um shampoo. Então, a gente tem muitas pessoas lá que dão aula particular, às vezes gente que lava roupa, inclusive, para fora, tentando angariar recursos para sobreviver. Inclusive, é bom a gente ressaltar e destacar quem nos ajuda, né? O senador Eunício Oliveira, inclusive, Gaudêncio Lucena, ele sempre nos ajuda. Senhor Dantas, são parceiros da casa que ajudam com a internet, ajudam com a detetização, ajudam com a compra de algum material. Doutor Levi Madeira, Doutor Levi Madeira, inclusive o deputado Guimarães, já confirmou presença. O deputado Guimarães também foi morador. Foi morador da instituição, de 79 a 84. Ele vai estar presente. Vai estar presente, já falamos com ele confirmou presença. E a presença do governador? O governador é um homem muito sensível, foi liderança estudantil também, e percebe, né? Tem essa sensibilidade. Pois não, e também, Renato, registrar agradecimento a todos os colégios particulares aqui de Fortaleza. Eles nos fornecem bolsas, como o Moisés já citou. Né? Pode citar os colégios. Tive grandes oportunidades assim que eu cheguei. Fui acolhido no Farias Brito, me deu bolsas, refiz toda a minha base para poder me igualar em concorrência. E assim acontece com todos os estudantes. O Colégio Darwin, né, um rapaz sempre muito receptivo, o Marcelo, que é o diretor e proprietário. Marcelo Paes. Que é diretor do Fortaleza. Isso, diretor de Fortaleza. Inclusive, ele fornece o colégio dele, as dependências, para realizarmos nosso processo seletivo. Ele sempre nos acolhe de uma forma bem especial. Que legal. O Colégio Antares também sempre nos acolhe. Atualmente tem uns 5 ou 6 estudantes lá, dirigido pelo diretor Expedito e o coordenador Tibério. Temos também o Colégio Aritsá, que é o ex-colégio aqui do Moisés, o Colégio Batista, que sempre nos ajuda também, o Master, o Colégio Espaço Aberto e o professor Assis Brito e o professor Costinha. O professor Costinha cede curso de português. O Assis Brito foi meu professor de Química. E cede bolsas para a gente lá no curso de Costinha é de português, né? Português. Inclusive, nós temos 2 turmas de português funcionando dentro da Casa do Estudante com o professor Costinha.
Ele reduziu em 50% o preço da aula dele e nós conseguimos fornecer isso para os estudantes da casa e para os estudantes das escolas públicas circunvizinhas. E o Coxinha é show. É show. Moisés, mais alguma coisa? Aproveitando o momento de homenagem e de reconhecimento aqui de grandes parceiros, que não tem como a gente citar todo mundo, a gente pede até desculpa se tiver esquecido o nome de alguém, mas Verdade. citar aqui que é a casa do estudante, ela tem um espaço aqui onde ela se sente à vontade. Por exemplo, o gabinete do deputado Daniel Oliveira é como se fosse a nossa base aqui, Isso. que nos ajuda bastante, Legal. deputada Augusta, Augusta Brito, deputado Renato Roseno, e dentre vários deputados que nos ajudam. Então, nós temos uma gratidão, uma parceria muito forte com a Assembleia Legislativa e somos muito gratos a esses deputados. Então, a gente aproveita o momento para homenagear, na pessoa do deputado Zezinho Albuquerque, que é o presidente, toda a estrutura da Assembleia Legislativa e todos os deputados que nos ajudam nessas lutas que são muito difíceis. Nós não temos, assim, um poder muito grande de político dentro do Estado. Então, quando um deputado olha para a gente, resolve dar a mão, resolve dar uma ajuda, uma emenda, 10 mil reais que seja, faz uma diferença imensa na vida dos estudantes, inclusive em termos de alimentação e de a gente conseguir realizar nossos sonhos profissionais e tentar ajudar a melhorar essa sociedade que precisa tanto. Um valor de 350 mil para o orçamento do Estado não é tanta coisa, mas para a casa do estudante é um divisor de águas, é uma mudança, é uma biblioteca nova para a gente estudar. Parabéns à Casa do Estudante. Parabéns. Muito obrigado. Jonathan Leite, presidente da Casa do Estudante. Obrigado, viu, Jonas? Muito obrigado. Tu fica presidente até quando, Jonas? Até o dia 31 de dezembro deste ano. Aí no Réveillon tu passa Aí passa a bola. Legal, Jonathan. Valeu, Jonathan. Parabéns, obrigado, viu? Renato. Parabéns pela luta. E a gente fica aqui sempre na torcida e o Questão de Ordem, na TV, Assembleia, na Rádio Assembleia, sempre que a Casa do Estudante precisar do Questão de Ordem, a gente está aberto, porque a luta de vocês é uma luta importante para a sociedade. Muito obrigado por nos Obrigado, receber Jonathan. aqui. Moisés, valeu. Muito obrigado, Renato. A gente quer lhe convidar a ir novamente à Casa do Estudante, tomar um cafezinho com a gente, Coisa conhecer boa. nossa estrutura, inclusive nos dar ideias. Você que fez parte do movimento conhece os caminhos, né? Como é que a gente pode conseguir melhorias ali para a instituição. Então, está feito o convite, será uma honra lhe receber. Obrigado, Moisés Lima. Obrigado, Jonathan. Muito Nada. bom tê-los. E viva a Casa do Estudante do Estado do Ceará. 83 anos de uma bela história. Valeu. Muito obrigado. Por terem vindo. Um abraço. O Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá. Foi bom demais, viu?